A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu nem subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus tem coisas maiores na nossa vida do que aquilo que estamos buscando, e Deus, Ele sempre nos surpreende. Deus tem coisas maiores para fazer em sua vida do que você está imaginando. Aleluia. Aleluia. Ela chega para o homem de Deus, e aqui eu acho interessante que o homem de Deus faz uma pergunta para ela: o que eu vou fazer? Ela diz assim: declara-me o que é que tens em casa. O que você tem em sua casa? Declara-me o que é que tens em casa. O que você tem na sua vida? O que você tem no seu coração? O que você tem para dar ao Senhor? Deus sempre faz milagre baseado em alguma coisa que nós temos. Glória a Deus. Observe que para que haja multiplicação é necessário ter alguma coisa, porque 0 vezes 0 é 0. Para que haja bênção da multiplicação é necessário ter alguma coisa. Quando o homem de Deus pergunta para ela: declara-me o que é que tens em casa. Aí ela diz assim: a tua serva não tem nada em casa. Nada vezes nada é nada. Aí eu creio que o homem de Deus coçou a cabeça e disse assim: irmão, se agora não tem nada, então também não tem milagre. Você já viu um crente que não tem nada? É um crente que ele nunca tem louvor para dar, ele nunca tem glória a Deus para dar. É um crente que nunca tem uma oferta especial para a obra missionária, uma oferta especial para a igreja. É um crente que não tem nada, ele nunca tem nada, ele só quer as bênçãos de Deus. Mas eu louvo a Deus que ainda existe verdadeiros adoradores, aleluia, que tem alguma coisa, que tem glória para dar, que tem adoração para dar, que tem louvor para dar para o Senhor, aleluia. E Deus está perguntando: declara-me o que é que tens em casa. A tua bênção, a tua vitória, o milagre está baseado em algo que você tem na sua casa, e talvez algo que você nem valoriza. Talvez você diz: mas eu não canto bonito. Não tem problema, Deus está vendo o seu coração aí assentado, você exaltando e adorando ao nome do Senhor. Talvez você não valoriza até mesmo a Bíblia que você carrega, talvez você não valorize o glória a Deus que você dá aqui na igreja. E Deus está fazendo as coisas acontecer na sua vida através da sua oração, através da sua oferta, através daquilo que você tem sentido no seu coração de doar, de se dar para a obra de Deus. Declara-me o que é que tens em casa. A tua serva não tem nada em casa. E aí eu penso como que Deus disse: então se não tem nada, então não tem como Deus agir, não tem como Deus fazer, não tem como Deus fazer alguma coisa. Mas eu louvo a Deus que existe uma vírgula, aleluia, e que eu fiz questão de falar na hora da leitura, vírgula, a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite, aleluia. Ela comparou a botija de azeite como nada, porque ela não imaginava que no pouquinho de azeite estava a bênção da multiplicação. Ela não imaginava que no pouquinho de azeite que ela tinha em casa estava o milagre sobrenatural de Deus na vida dela. Eu quero dizer nesta noite: o milagre sobrenatural de Deus em sua família, em sua casa, está no pouquinho que você tem, naquilo que você tem feito para o Senhor de alma, de coração, aleluia, aquilo que você tem apresentado para o Senhor. O milagre
Senhor. Talvez você diga assim, mas o que eu faço para o Senhor? E Deus está perguntando, declara-me o que é que tens. Começa a pensar o que você tem feito para o Senhor. Começa a fazer uma análise da sua vida diária, o que você tem feito para o Senhor. Eu tenho evangelizado meu colega de trabalho bem. O milagre de Deus pode estar aí. Aleluia. Moisés, o que eu tenho esta semana é uma campanha de madrugada bem. Esta campanha pode ser o seu pouquinho de azeite. Aleluia. Moisés, o que eu tenho feito para Deus nesses últimos dias é algo que eu senti no meu coração de ajudar a obra missionária. Amém. Aleluia. Tenha um pouquinho de azeite. Este algo que você tem ajudado a obra missionária, um pouquinho de azeite. Deus vai lhe dar 100 vezes mais e por fim a vida eterna. A multiplicação, a bênção da multiplicação de Deus vai chegar na sua família, na sua casa, nos seus negócios. E eu creio que Deus está falando aqui através da revelação da sua palavra. Declara-me o que é que tens em casa. Quando ela declarou, olha que interessante, cedeu uma botija de azeite. Aí eu saio do verso 2 e vou para o verso 3. Aleluia. Aí quando ela declarou, veio a resposta de Deus. Quando ela disse, eu tenho algo, Senhor, eu tenho feito algo, é pouquinho, Senhor, é só pouquinho, mas eu tenho feito, eu tenho um pouquinho de azeite. Aí veio a resposta de Deus. Verso 3. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Eu aprendo que esta mulher, primeiro, ela teve a iniciativa em buscar. Segundo, ela declarou alguma coisa para Deus fazer um milagre. Porque a iniciativa, irmão, sempre será com o homem. E o milagre sempre será com Deus. Eu nunca vi Deus fazer um milagre, nem na Bíblia, sem que o homem tivesse iniciativa. Eu nunca li na Bíblia que Davi ficou na frente do gigante e Davi ficou ali só de boniteza. Não, ele teve a iniciativa de passar no riacho, pegar os pedrinhos. Ele teve a iniciativa de colocar dentro da funda. Ele teve a iniciativa de jogar pela fé. Aleluia. Eu vou jogar aqui. Ele teve a iniciativa. Quando ele jogou, Deus disse, esse é dos meus. Tem iniciativa, tem milagre. Eu vou colocar a pedra no lugar certo. Aleluia. Qual tem sido a sua iniciativa? Aleluia. Aquele cego de Jericó, Jesus tinha passado direto. Ele tinha morrido cego. Se ele não tivesse clamado a iniciativa de clamar, Jesus tinha passado direto. E ele teria morrido cego, mas ele teve a iniciativa de gritar, gritar, gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou a multidão.